Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Laboratório Supervisionado 2. E na aula de hoje nós vamos estudar apresentação e sumarização de dados. Então eu quero começar destacando uma ideia muito importante, já que a aula é de vídeo, nós temos tempo para isso. É que antes de testar hipóteses, ajustar modelos ou fazer análises mais avançadas, nós precisamos aprender a organizar, resumir e visualizar bem os dados, né? Que é o título da nossa aula de hoje, nessa aula de número 7. E como essa disciplina marca o primeiro contato de vocês com a linguagem R, eu vou conduzir a aula de uma maneira muito cuidadosa. Sempre que surgir uma função nova, nós vamos tentar responder algumas perguntas, né? Então, o que essa função faz, para que ela serve, quais são os argumentos mais importantes e como interpretar assim, de uma forma sucinta, né? Já que o objetivo da disciplina não é estatística descritiva, mas como interpretar de uma forma sucinta o resultado que aparece, tá bom? Então, nessa aula, o objetivo, nós temos demarcado aqui o objetivo, né? O objetivo não é apenas executar os comandos. O objetivo é começar a entender de fato o raciocínio por trás do código, tá? Bem, e antes de entrarmos nos dados, eu quero explicar duas coisas que vão aparecer várias vezes nas aulas, vocês já estão acostumados, já aparecem na verdade, que são as bibliotecas. Eu vou fazer essa revisão de biblioteca, ou pacotes, né? E também, né, em caso específico dessa aula, o operador pipe que nós estamos utilizando bastante aqui, tá? Então, aqui na seção pacotes utilizados, né? Bem, para quem já tem os pacotes instalados, né, basta a gente aplicar essa função aqui de carregamento, né, library, e o nome do pacote, tá? Para quem não tem, então nós temos que instalar, né, esse pacote. Como eu já tenho esse pacote instalado, eu vou aqui mostrar rapidamente, só para a gente relembrar o caso de algum aluno ele não ter o pacote já instalado. Deixa eu trazer o R para cá. Eu acho que eu não vou conseguir mudar a tela aqui. Vou ter que diminuir. Só um minuto. Trazer essa daqui para cá. Tá cheio de análise, pessoal. Mas eu vou até colocar um novo documento aqui para que a gente, só para eu mostrar para vocês, né, como instalar o pacote, fazer essa revisão. Tenho certeza que vocês já sabem, mas podemos instalar aqui nessa opção install, né, e digita o nome do pacote. Então, por exemplo, dplar, ele aparece a opção e eu não vou clicar aqui em instalar porque eu já tenho ele instalado. Então, para quem não tem, tem que passar por esse processo, tá bom? Vamos voltar lá para a aula. Nossa, será que eu perdi a aula? Aula 7. Tá aqui. Bem, então, vamos falar um pouco dessas bibliotecas, né? O dplar, esse pacote dplar, ele será usado para organizar e resumir os dados. Então, com ele nós vamos conseguir contar categorias, criar novas variáveis, resumir tabelas e resumindo essas tabelas até com mais clareza, né? Vocês vão ver que vai ter uma estética bem legal para essas tabelas de resumo. O ggplot 2 a gente já vem trabalhando com ele e ele é um pacote que será utilizado para construir gráficos, né? Então, um dos pacotes mais importantes em visualização de dados é esse pacote. Na disciplina de visualização de dados é o pacote que vocês mais vão utilizar, né? Porque ele produz gráficos esteticamente muito bonitos, né? Essa biblioteca aqui, Plotly, eu pronuncio Plotly, mas tem algumas pessoas que pronunciam de forma diferente. Desculpa. É uma biblioteca que eu utilizo já há algum tempo,
há muito tempo, na verdade, e eu acho ela muito legal porque ela cria a versão dos gráficos, né, de uma forma interativa. Então isso permite explorar melhor os dados, né, de forma que a gente passa o cursor nos pontos, a gente observa as informações desses pontos, né, desses valores. Vocês vão ver lá na frente como é que ele é legal. Ele, por exemplo, eu vou passar aqui rapidamente, ele permite, ó, essa interatividade aqui, ó, num gráfico estático, por exemplo. Olha, eu passo o cursor aqui, ó, esse não está com plotly, não está. Aqui, o mesmo com plotly. Olha aqui, tá vendo? Então ele dá a informação em cada ponto, né, quando o gráfico ele é estático. Então é interessantíssimo esse pacote. E aqui em gráfico, por exemplo, 3D, né, ele também permite essa informação aqui, ó, né, das informações das três variáveis associadas a cada ponto, tá bom? Então esse é o Plotly, é uma das bibliotecas que nós vamos utilizar. Bem, Scatterplot 3D, então Scatterplot 3D, né? Essa biblioteca especificamente será usada para os gráficos tridimensionais, né, os estáticos. E o FDTH também é uma biblioteca muito interessante, ela não é muito conhecida por nós estatísticos, mas na área biológica utiliza-se muito o FDTH, porque ela nos retorna tabelas de distribuição de frequência de forma mais automática e mais organizada, né? O FDTH, vocês vão ver lá na frente. A gente nessa aula constrói tabelas utilizando essa biblioteca e sem utilizar essa biblioteca, tá bom? Bem, antes de começar as análises, eu também quero explicar sobre o operador pipe, tá? É um operador que nessa aula especificamente nós estamos utilizando praticamente em toda a aula, né? E esse operador ele serve para encadear etapas. Então, deixa eu trazer ele aqui um código que nós temos ele aqui, ó, exatamente esse operador. Então esse operador nós chamamos de operador pipe, tá? E nós podemos ler ele de várias formas. Como ele encadeia etapas, ele economiza muita linha, né, de código para a gente. Então o encadeamento dele é como se fosse da seguinte maneira. Vamos entender aqui, ó, que com esse operador vamos ler ele da seguinte maneira, ó. Eu tenho um objeto, né? E depois disso eu preciso que conte, né, a categoria da variável turma. Então percebe que eu posso lê-lo como depois disso, né? Existem várias formas de ler para a gente trazer uma didática melhor para esse operador pipe. Então, por exemplo, eu posso ler também da seguinte maneira. Primeiro eu faço essa etapa, né? Depois eu pego o resultado dessa etapa e envio, né? E envio para a contagem da categoria da variável turma. Então percebam que eu posso ler esse operador como depois disso, né? Depois disso aqui, faça isso, né? Ou posso ler também em partes como primeiro eu faço essa etapa, depois eu pego o resultado dessa etapa, né, que é o conjunto de dados, e envio através do operador pipe para fazer a contagem das categorias dessa turma. Ok? Então o pipe ele ajuda a escrever o raciocínio em sequência, né? Em vez de criar muitos objetos intermediários, eu consigo escrever já diretamente através do operador pipe, tá? Então a ideia principal, né, a ideia principal de como interpretar esse operador é pegar o que saiu antes, né,
e passar para a próxima etapa. Então é isto, tá? Então vamos voltar aqui. Vou até diminuir um pouco o zoom aqui, que eu fico com medo de vocês não conseguirem ver direito a aula, né? Ficar muito pequeno aí. Mas vocês também têm essa aula, o link da aula, né? Bem, então antes de usar qualquer função, eu quero observar com vocês a base de dados, tá? Então cada linha apresenta um estudante, né? E cada coluna representa uma variável observada para esse estudante. Nada de muito diferente, né? A única coisa de diferente aqui é a utilização dessa função, né? Que permite, assim como o data.frame, construir uma planilha, né? Planilha de dados, um data frame de dados, só que essa função ela permite esteticamente uma organização mais bonita ou melhor assim que o ponto data frame, né? Bem, então a gente consegue perceber aqui, ó, foram o ID, né? Foram de 1 a 15, então são 15 observações, 15 alunos que estão nessa investigação e as respectivas variáveis, né? Que não são novidades para a gente. Todos os nossos outros conjuntos praticamente são semelhantes a estes, ou mesmo, né, em algumas aulas. Bem, então como nós estamos falando a nossa aula é sobre sumarização, né, vamos começar aqui por essa seção que é a contagem, tá? E vamos conhecer essa função aqui, count, né, que serve para contar, né, fazer a contagem de categorias de uma variável, né? Vamos a princípio pensar assim. Então ela vai contar quantas vezes cada categoria aparece em uma variável. Então, por exemplo, eu aplico aqui o count à variável turma, né? E o que é que eu estou pedindo ao R? Então, olha, estou utilizando as duas funções, o operador pipe que nós conhecemos há pouco e a função count. Então, eu quero que ele pegue o conjunto de dados, né, e aplique uma contagem, né, na variável turma. Então, o que é que vai ser realizado aqui? Vai contar quantas vezes a categoria, né, dessa variável, as categorias dessa variável aparecem, tá? E olha como resultado nós vamos ter. Então, na variável turma eu tenho 3 categorias e as quantidades, né, 6, 6, 3, são essas frequências absolutas aqui. Eu acabei contando quantos estudantes há em cada turma, né? Então, essa função count, ela nos ajuda a fazer isso, né? Uma função bem interessante, simples e interessante. Aqui também foi aplicado para uma outra variável linguagem, então nós temos 2 tipos de linguagem, né, no conjunto de dados, né? 7 alunos fizeram linguagem Python, e 8 trabalharam com a linguagem R. Então, mais uma aplicação aqui do operador pipe e da função count. Bem, podemos transformar essas contagens em proporções também, né? Então, com a função mutate, depois da frequência absoluta obtida pelo count, faz muito sentido avançarmos para a frequência relativa. Então, essa função ela serve para criar novas colunas em uma base de dados ou modificar as colunas já existentes. No nosso caso aqui, ela está sendo utilizada para criar uma coluna chamada proporção. Mas vocês vão entender a ideia dessa função. Então, quando nós escrevemos aqui, né, fazendo a leitura de novo, então pegue o conjunto de dados, aplique a contagem na variável linguagem, então nós vamos ter a frequência absoluta aqui das categorias da variável linguagem, né? E pegue isso, aplique o mutate, certo? E o que é que o mutate está fazendo? O que é que nós estamos pedindo? Pega a quantidade da frequência absoluta, divida pelo total, certo? E atribua esse resultado ao objeto ou variável proporção que está sendo criada, né,
nessa pequena tabela aqui, né? Essa tabela de contagem. Então, vamos repetir aqui para ficar um pouco mais claro. Então, o que é que nós estamos pedindo ao R, né? Pegue a coluna N, certo? Que contém as frequências absolutas, divida pelo total geral, né? Dado pelo sum de N, e crie uma nova coluna chamada proporção. Então, o mutate, como eu falei anteriormente, né? Ele serve para criar novas colunas, né, em uma base de dados ou modificar as colunas já existentes, né? Então, se fosse uma coluna já existente, a modificação ela aconteceria se eu atribuísse, né, o mesmo nome da coluna aqui na conta que eu devo fazer, que eu queira fazer. Tá bom? Bem, então depois dessa execução aqui, agora nós temos, não temos, né, apenas o número bruto de ocorrências, certo? Mas também a participação da categoria, né, no total, né, que é essa proporção aqui. Bem, então basicamente nós temos aqui a frequência absoluta, né, e a frequência relativa, né, da nossa tabela de distribuição de frequência. Então, um fluxograma para entendermos melhor essas duas funções. Então, eu pego uma base de dados, eu posso fazer contagem, né, dessas categorias de cada variável, as contagens nos retornando frequências absolutas, né, e com essa função mutate eu posso criar novas colunas, né, ou manipular já colunas existentes, né? Então, com ela eu consigo calcular frequências relativas. Bem, já que nós estamos falando de contagem de categorias de uma variável, isso está associado a uma variável qualitativa, né? Ou uma variável categorizada ali, de uma variável qualitativa, onde nós temos níveis, né, de acontecimento para essa variável. Então, os gráficos associados a esses tipos de variáveis nós temos alguns gráficos específicos. Então, um deles é o gráfico de barras e o gráfico de setores, né? Bem, então para representar essas frequências graficamente, nós podemos utilizar de algumas funções, né, e de gráficos específicos. Então, por exemplo, nós podemos utilizar aqui para construir esse gráfico de barras a função ggplot. E é interessante aqui a gente entender como é que o ggplot ele funciona, né? Então nós vamos utilizar essa função para iniciar a construção de um gráfico aqui, ó, e ele organiza esse gráfico, ele organiza a estrutura, mas ele ainda, né, apenas com essa função, ele ainda não desenha o gráfico sozinho, precisa de outros argumentos aqui, né? Então, o ggplot, ele na verdade, ele constrói um gráfico, a estrutura dele de construção chamamos de layers, né, ou de camadas, vamos pensar assim. Então, a primeira camada aqui, ele serve para iniciar, que é o ggplot, abre parênteses e fecha parênteses, iniciar a construção do gráfico. Tá bom? Então, essa inicialização, ela tomará informações do conjunto de dados, né, vírgula, e nós temos um outro argumento aqui, uma função aqui como argumento, né, que é o AES. Esse AES, ele significa aesthetics, né? É onde nós vamos fazer um mapeamento estético da construção desse gráfico, né, que está tomando informações do conjunto de dados, tá? Então, por exemplo, ó, nessa função aqui, o que é que nós vamos dizer para o R, né? O que é que vai ficar aqui dentro do AES? Perceba que eu estou abrindo e fechando parênteses aqui, né?
Bem, aqui eu vou indicar qual variável vai para o eixo X, né? Ou qual variável vai para o eixo Y, e até em outros casos, qual variável pode controlar a cor, preenchimento, tamanho e assim por diante. Quando nós tivermos gráficos que a gente possa explorar essa terceira situação, eu faço uma breve ligação com essa parte aqui que a gente está iniciando com o ggplot. Então, repetindo aqui, é nessa função aqui que nós vamos dizer para o R qual variável vai para o eixo X, qual variável vai para o eixo Y, né? E em outros casos, em alguns casos, qual variável pode controlar a cor, preenchimento, tamanho, né? E assim por diante, tá? Não, então percebam que construiu, né? Tá iniciando a construção do gráfico, né? Essa construção tomará informações do conjunto de dados e para um mapeamento estético nós estamos informando ao R que a variável que vai para o eixo X será a linguagem, tá? Olha a linguagem aqui, né? Tudo bem? Então ótimo. Esse underline bar, o que ele faz, né? Essa função ela constrói o gráfico de barras. Então ela é específica para o gráfico de barras, né? Então quando nós informamos apenas uma variável categórica no eixo X, ela automaticamente conta quantas observações existem em cada categoria. Olha só que legal, né? Os parâmetros principais dessa função, né, é o fill, e o fill nós definimos a cor de preenchimentos da barra. Então eu escolhi aqui um gray 60, né? Então percebam que está em escala de cinza aqui. E o outro parâmetro principal é color, né, que nós definimos a cor da borda da barra. Olha só, que é em preto, né? Bem, então passamos para uma outra função. Percebam, agora já dá para a gente entender que a construção ela é feita em etapas ou em camadas, né, no ggplot, né? Começamos a inicialização da estrutura do gráfico, tomando informações do conjunto de dados. Definimos aqui dentro do AES um mapeamento estético. Então eu disse que no eixo X ele será definido pelos valores da linguagem, né? Pelas observações da variável linguagem. Somei, né? Porque eu passei para uma outra camada. Então a construção das barras, né? Com uma cor cinza 60 e uma borda preta. Então agora eu vou para a próxima função, a próxima camada, que é definir o título. E eu defino dentro dessa função labels, né? Então eu informo que o título vai ser entre parênteses distribuição da linguagem preferida. Percebam que o título está aparecendo aqui no início, logo acima do gráfico, né? O X define o nome do eixo linguagem, né? E o Y define o eixo vertical frequência, né? O nome, na verdade. Então perceba que aqui no Labels a gente define nomes, né? E aqui no mapeamento estético utiliza das informações da variável linguagem. Tudo bem? Perceba que, olha só, linguagem aqui está escrito da mesma forma que está no conjunto de dados, e o linguagem aqui, como só é o nome no Labels, né? Está escrito com L maiúsculo, sem nenhum problema. Tudo bem? E o tema mínimo, né, o theme underline minimal, ele aplica um estilo visual mais limpo desse gráfico. Então tem vários temas aqui, dá para a gente explorar quando vocês começarem a explorar ggplot. Lembrando que isso aqui é só a estrutura básica, né, do ggplot, né? Nós podemos fazer várias coisas com o ggplot, mas a estrutura básica é essa, é entender que a construção dele é em camada, e nós temos aqui essas funções, por exemplo, para a construção de um gráfico de barras. Quando muda o tipo do gráfico, nós já sabemos que isso aqui também vai mudar, né? Então nós temos vários temas que podemos utilizar aqui.
Bem, então depois de construído, né, fazendo uma pequena revisão aqui para a estatística descritiva, depois de pronto, o gráfico de barras ele permite comparar, né, categorias pela altura das barras, né? Então a barra mais alta, logicamente, representa a categoria mais frequente e a mais baixa menos frequente. Então o gráfico ele transforma a informação, né, da tabela de distribuição de frequência, muitas vezes, para uma comparação em um gráfico, né? Então, ou melhor, o gráfico ele transforma a tabela em comparação visual, né? Podemos entender assim. Bem, um outro gráfico muito utilizado para variáveis qualitativas é o gráfico de setores, ou vulgarmente conhecido como o gráfico de pizza, né? Era muito falado isso. Antigamente chamava-se muito de gráfico de pizza, mas ele é um setograma, é o gráfico de setores. Então a ideia é a mesma. Então aqui, ó, eu estou atribuindo, na verdade eu estou construindo primeiro a tabela, né? Então estou chamando a frequência da variável linguagem, tá? Vai receber o que? Os dados, e nesses dados será aplicado, vou pegar esses dados e vou aplicar a contagem da variável linguagem, então eu vou contar todas as categorias que estão nessa variável, né? E depois eu vou aplicar a construção de uma nova coluna, certo? E essa nova coluna, ou melhor, duas novas colunas, né? Que vai pegar aqui a frequência absoluta, dividir pelo total e atribuir esse valor a uma nova coluna chamada prop, vírgula, defino uma. Então aqui, essa função nós definimos quantas casas decimais nós queremos no resultado. Então percebam que a conta para frequência percentual, que é a nova variável que a gente está criando aqui, ó, ela está passando por uma definição de números de casas decimais, né? Um arredondamento, né, se a gente for pensar assim. Então a conta vai ser 100 vezes o valor da frequência proporcional, da frequência proporcional, né, ou da frequência relativa, vírgula, esse último argumento aqui eu defino quantas casas após a vírgula. Então perceba que os valores aqui, ó, ele apresenta um valor, um número, né, após a vírgula. Então 6 vezes prop, então foi 100 vezes isso aqui, né? 46,6 e arredondando para uma casa decimal, 46,7. Construção das duas colunas, prop e percentual e prop, né? E quando eu chamo esse objeto que é frec underline linguagem, eu tenho essa informação em tabela, né? Das categorias aqui da linguagem, a frequência absoluta, a frequência relativa, né, que aqui está como prop, e a frequência percentual, tá? Construção do gráfico iniciou, tomará informações desse conjunto de dados. Para mapeamento estético, para o eixo X eu não associei a nenhuma variável, está aqui entre aspas duplas aqui, sem nenhuma informação. Para contagem, né, para o eixo Y, eu estou utilizando da frequência absoluta e estou filtrando esses valores em função dos níveis, né, da minha variável linguagem. Agora eu estou fazendo o quê? Construindo barras, né, colunas, onde a borda dessas colunas está em branco. E com esse coord underline polar, eu transformo essas colunas, né, em setores circulares, né? E o meu parâmetro aqui no qual que eu vou me basear para pegar as informações é exatamente o eixo Y, tá? E o LEDs, né, nós vamos definir o título dos eixos, nada para X, nada para Y, e o título aqui do gráfico de setores da linguagem preferida.
fechou parênteses, mais tema, né, um dos temas utilizados, então tema underline void. Então conseguimos esse gráfico aqui, o setograma, tá? Tem como também nós colocarmos a quantidade aqui da frequência ou do percentual, mostrando em cada parte dessa, né, como variação desse gráfico. Mas essa é a estrutura básica para construir um setograma, um dos gráficos atribuídos à informação de uma variável qualitativa, né? Bem, vamos continuar aqui. Distribuição de frequências. Distribuição de frequências. Então, agora nós vamos avançar aqui para um conceito importante que é a distribuição de frequências ou tabelas de distribuição de frequências, né? Então, como eu falei anteriormente, quando a variável é qualitativa, a distribuição de frequência ela se organiza, por exemplo, por uma frequência absoluta, por uma frequência relativa, né, e uma frequência percentual. Então, está sendo construído isso aqui em função das funções que nós já vimos até esse ponto, né? Então, o operador pipe está pegando esse conjunto de dados, né, e esse resultado está sendo aplicado a uma contagem dos níveis da variável turma, certo? E depois de ter feito isso, eu estou construindo duas colunas. A coluna frequência underline relativa vai pegar a frequência absoluta dividido pelo total, e a frequência percentual vai pegar 100 vezes a frequência relativa, né? Fechei o parênteses e tenho como resultado aqui essa tabela de resumo ou a tabela de distribuição de frequência para a variável turma, né? Nós temos 3 níveis para essa variável turma. Então, ajuda a resumir de forma sistemática, né, a estrutura de uma variável, de uma forma bem rápida. Tá? Aqui tem não trouxe aquela função cut para variáveis quantitativas, mas nós vamos conhecê-la aqui em breve. Bem, aqui eu já estou construindo uma distribuição de frequências por classes, né? Então, para uma variável quantitativa contínua, por exemplo, né? Então, a ideia é a mesma, então, do conjunto de dados. Vou pegar esse conjunto e vou aplicar o mutate, né? Então, eu vou construir algumas variáveis, né? Ou algumas colunas na minha tabela, tá? E quais serão as colunas, né? Então, a classe nota vai ser igual a cut, nota underline r, vírgula, breaks, e serão as paradas, right, falso, labels, né? O texto, né, desses intervalos, fecho parênteses, fecho parênteses. Então vamos ler aqui de uma forma mais dinâmica. Primeiro vamos conhecer cada argumento desse. Então até aqui o mutate nós conhecemos, né? Então ele abriu parênteses, olha, e está fechando só aqui no final. Concorda? Então nós temos aqui para conhecer o que? A construção de uma nova coluna, classe underline nota. E essa função dessa nova coluna, olha o que está acontecendo. Estou aplicando aqui uma função chamada cut. E ela serve para dividir uma variável numérica em intervalos. Então eu informo no próximo argumento aqui qual variável numérica que eu quero fazer isso, certo? O outro argumento breaks, ele vai definir os pontos de corte, tá? Então os pontos de corte será 4 a 6, 6 a 8, de 8 a 10. Então são aqueles pontos de corte das nossas classes, né? O right falso, ele vai indicar que o intervalo será fechado à esquerda, né, e aberto. Agora nós vamos avançar para um conceito importantíssimo que é a distribuição de frequências, né? Então, para variáveis qualitativas, quando a variável é qualitativa, a distribuição de frequência ela se organiza
com as frequências absolutas, né? Frequência relativa, frequência percentual, basicamente. E aqui nada de muito novo, mas a gente já consegue ler esse bloco aqui, ó, com o operador pipe e algumas funções atribuídas aqui, né? Então, eu vou pegar o conjunto de dados, a partir dele eu vou fazer uma contagem na variável turma, então eu vou contar a frequência absoluta de todos os níveis da variável turma. Depois, né, após isso, eu vou construir com o mutate duas colunas, novas colunas, uma com o nome frequência underline relativa e a outra com percentual. Na frequência underline relativa eu estou pegando a frequência absoluta n, né? Frequência absoluta n e dividindo pelo total de n. Tá? E para percentual eu estou multiplicando por 100 a frequência relativa. Então, olha só, como resultado, nós vamos ter a turma, os três níveis, a frequência absoluta, frequência relativa e a frequência percentual. Tá bom? Bem, e para a distribuição de frequências por classes, né, associadas a variáveis quantitativas contínuas, nós vamos conhecer alguns argumentos, algumas funções, argumentos novos, né? E funções novas para fazer essa construção aqui, ó. Então perceba que a ideia é a mesma, né? Então eu estou pegando o conjunto de dados, né? A partir dele eu estou aplicando o mutate para fazer o quê? Uma construção de uma nova coluna, então, que ela está com o nome classe underline nota, certo? Só que essa classe underline nota ela passará por algumas outras manipulações, né? Por ser uma tabela de distribuição de frequência em classes, né? Associada a uma variável quantitativa contínua, que nós não conhecemos ainda essas funções. Vamos conhecer agora. Por exemplo, a variável cut, o que é que diz, né? É uma variável utilizada para variáveis, é uma função variável utilizada para variáveis quantitativas e ela nos permite dividir essa variável numérica em intervalos. Então, eu vou dividir qual variável numérica? Nota underline R em intervalos, certo? E como é que serão esses intervalos? O breaks, essas paradas, vai definir os pontos de corte. Então, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Tá? O right, né, igual a falso, ele está indicando que o intervalo será fechado à esquerda e aberto à direita. Né? Então, olha só, os pontos de cortes definidos, fechado à esquerda e aberto à direita. Então, o right igual a falso, certo? E o labels será o nome, né, ou melhor, o texto, né, desses pontos de cortes, né, que entrarão aqui dentro das classes. Então, primeira classe 4 a 6, 6 a 8, de 8 a 10. Tá? Então, aqui no breaks ele faz esses pontos de cortes, né, para fazer a contagem da frequência absoluta, frequência relativa, frequência percentual. Ele vai levar em consideração todas as informações que estão entre 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, certo? No entanto, eu preciso informar que está fechado à direita, ou melhor, aberto à direita, né? Porque está falso. Né? E escrever, né, cada classe aqui pelo labels. Então, eu construí isso, né? Construí essas novas, essa nova variável classe nota aqui, ó, ou essa nova coluna, certo? A partir de toda essa informação aqui, certo? Bem, aí o que eu faço agora? Fechei o mutate, então a partir disso eu vou fazer a contagem do class notas, então eu vou contar quantos indivíduos estão dentro desse ponto de corte, então vai aparecer aqui a minha frequência absoluta, né? E depois eu vou pegar isso e vou criar mais duas colunas, uma com o nome frequência relativa e outra com o nome percentual. Frequência relativa vai passar por essa conta, né? E a frequência percentual por essa conta. Então, estão elas criadas aqui na nossa tabela. Então,
Então, construir uma tabela de distribuição de frequências em classes, né, para uma variável quantitativa contínua, tá? É legal, eu falei lá no início sobre essa biblioteca FDTH, que ela disponibiliza funções, né, para a construção de tabelas de distribuição de frequências, e ela é bem fácil de ser manipulada, e ela possui vários métodos implementados, né, para a construção de tabelas de distribuição de frequências agrupadas ou não. Tá? Então, o caso não agrupado, olha só como ela fica fácil, né? O caso não agrupado, basta a gente aplicar FDT, né? E os argumentos serão: eu vou construir essa tabela de distribuição de frequência não agrupada para a variável projetos que está sendo filtrados aqui do meu conjunto de dados, né? Então, quando a gente aplica isso nessa variável discreta, o pacote ele vai montar automaticamente aqui a frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada também. Então, eu não trouxe a visualização desse resultado aqui para vocês testarem aí em casa e perceberem, confirmarem que todas essas frequências que eu acabei de falar são apresentadas, né, com essa simples função, esse simples comando, tá? Vocês vão ver no console só com isso, senão vocês atribuem algum objeto, né? Tabela recebe tudo isso e escreve tabela aqui embaixo, ou imprime a tabela, que vocês vão ver o resultado disso. Para caso agrupado ou caso em classes, né? Nossa função ela recebe outros argumentos, tá? Então deixa eu ver, 4, 6, 6, 8, 8 a 10, né? Então a mesma tabela, aqui não, porque está variando de 1 em 1. Então a mesma tabela que no caso agrupado, eu posso conseguir, né, aplicando o FDT, a variável notas, que está sendo filtrada aqui do conjunto de dados. Eu estou iniciando meu limite inferior inicial da primeira classe com o valor 4, né, e termino o limite superior final na minha última classe com 10. E minha amplitude de classe aqui vai ser igual a 1. Então ele vai construir aqui de 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10. Vocês podem conferir aí em casa o resultado disso, tá? Esse pacote ele é muito útil porque entrega a tabela pronta e organizada. E eu vou pedir também para vocês explorarem, né, os argumentos aqui para a construção dessas tabelas no help dessa biblioteca. Vocês vão ver que tem muita coisa interessante para a gente construir. A gente pode construir a tabela, por exemplo, utilizando os argumentos da mesma forma que nós aprendemos ali em estatística descritiva, né, passando por aquele método de, eu acho que é Scott, se eu não me engano, da mesma forma, né? Aqui tem argumento para a gente também fechar o intervalo à esquerda e abrir à direita. Então, fazendo essa manipulação, essa exploração vocês vão conseguir encontrar aí nos pacotes. Eu trouxe esse pacote porque é uma outra opção, né, de construir a tabela sem o operador pipe aqui, para que vocês explorem. Façam como exercício essa mesma tabela, olhem os argumentos, né, na biblioteca e reproduzam essa mesma tabela com FDTH. Eu acho que é interessante. Bem, um dos gráficos mais sugeridos e mais utilizados, ou melhor, para variáveis quantitativas contínuas é o histograma, né, para a gente ter essa ideia de comportamento dessa variável, tá? E aqui utilizando o ggplot, a mesma ideia, vamos ler novamente, conhecer essas novas funções, né, que será o seguinte, ó, o ggplot, então eu estou construindo a estrutura do gráfico, né? E estou buscando informações aqui do conjunto de dados,
mapeamento estético está atribuindo ao eixo X as informações da variável nota underline R. Né? Então, terminei uma camada, né? Então, mais. Agora eu tenho o geon underline histograma, que ele constrói o histograma. Né? Nós temos alguns argumentos aqui dentro dessa função. O primeiro argumento é o bins, né? Que ele define o número de classes que nós vamos ter. O fio, a cor de preenchimento, então eu estou utilizando aqui um tipo de azul, né? Steel Blue. O color, ele está definindo a cor da borda, né? Esse argumento. E fecho aqui o parênteses exatamente no geon underline histograma. E com esses argumentos eu tenho a construção das barras e das suas bordas, né? Em branco. E a cor das barras também. Tá? Bem, e a próxima camada é atribuir o nome de cada eixo, né? Então, em Layers, coloquei o título do gráfico, histograma da nota em R, o X, nota em R, e o Y, a frequência. Tá? Fechei o parênteses, mais o tema, então, tema minimal, abre parênteses e fecha parênteses. Tá? Então, essa é a estrutura básica para construir esse histograma. Né? Então, 5 intervalos, certo? 5 intervalos aqui na tabela aqui. Olha, eu não tinha visto aqui a coisa, mas na tabela está começando como? Na tabela está começando de 4, 6, 6, 8, 8 a 10, mas aqui a gente consegue definir o número de intervalos arbitrariamente, né? Então, 5 intervalos, né? 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Tudo bem? Bem, eu não tinha visto aqui o armazenamento, né, da construção da tabela agrupada com FDT, o pacote FDTH, mas olha só, né, o que nós construímos. Então aqui vai ser uma tabela da variável notas R, começando com 4, terminando com limite superior geral 10, né, e amplitude de classe 1 a 1, então 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Frequência absoluta, frequência relativa, frequência percentual, frequência absoluta acumulada, frequência percentual acumulada, tá? Sem nenhum problema. Interessante demais, vale a pena muito explorar isso aqui. Na nossa atividade que eu vou solicitar, vocês podem ter essa oportunidade aí para explorar o FTTH e ganhar tempo com isso, né? Bem, você pode também, né, construir o histograma com a mesma quantidade de intervalos aqui que foram utilizados na tabela, sem nenhum problema. E é o que é recomendado, né? Já que com esse argumento bins, ele permite isso. Tá bom? Bem, aqui um fluxograma para a ideia do histograma. Então, a variável quantitativa agrupa em classes, faz a contagem por classe e constrói o histograma. A próxima sessão são gráficos 3D. Então, nós vamos ter gráfico de dispersão e outros tipos de gráficos, né? Até bidimensional também. Então, eu vou deixar para não ficar muito extensa essa aula, né? Eu vou deixar para a próxima aula, que será postada em conjunto com essa, tá bom? Me mandem suas sugestões, me mandem suas dúvidas, caso vocês tenham sugestões para melhor aqui na aula, que eu estou aberto a essas. As sugestões de vocês são muito importantes para a gente melhorar cada dia mais, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.